a gente compromete um dia ou uma semana inteira de alimentação regrada por conta aí da vontade incontrolável de comer um docinho, por exemplo. O problema é que nesses momentos nunca fica só no 1, 2, sempre 3. Isso não é à toa. O açúcar, por exemplo, entra como peça-chave nesse processo, afinal, ele é considerado o nutriente com maior capacidade de gerar comportamento compulsivo. Quem vai explicar isso pra gente ao vivo é a nutróloga Renata Capelosa, do São Luís. Seja muito bem-vinda, Renata. Obrigada pelo convite, Roberto. Eu que agradeço. Pra gente começar, vamos explicar pro pessoal de casa primeiro essa questão da compulsão alimentar no geral, né? Qual que é a diferença pra gente identificar em que momento dá para definir que é uma compulsão e não só um desejo, por assim dizer? É isso. O desejo por doce, né, a gula, a vontade, é muito comum na grande maioria da população e isso não é necessariamente um problema. Isso é fácil de controlar. A compulsão alimentar, não. Aí a gente está falando de um transtorno psiquiátrico muito bem definido, que precisa atender a certos critérios já estabelecidos para ser identificado. A importância da gente fazer a identificação correta do paciente procurar ajuda é que existe tratamento. O tratamento ele é complexo, ele é normalmente a longo prazo, mas ele existe. Então a gente conseguir identificar e fazer essa diferença entre uma coisa e outra é fundamental. E quando a gente fala do açúcar especificamente, doutora, como eu comentei ali, né, ele tende a ser uma coisa que gera esse comportamento compulsivo. Como que ele age no organismo para que tudo isso aconteça? O açúcar, ele é muito palatável, né? Então, pra gente, a gente nasce sabendo, gostando do açúcar, do doce. Porque é instintivo a gente achar que o amargo, a gente relacionar o veneno. Isso vem de lá de trás, né? De milhares de anos atrás. Os animais são assim. Então, como a gente já nasce sabendo e gostando desse sabor, isso tem a ver também com a nossa predisposição a gostar mais disso. E bioquimicamente, né, em termos de hormônio, isso também é explicado. Quando a gente ingere uma quantidade de açúcar, de carboidratos, né, açúcar, quando eu falo açúcar aqui, não é necessariamente açúcar branco de adição, é o carboidrato simples, pode ser a batata, o macarrão, a massa da pizza, o pão, o próprio açúcar, um doce, o bolo. Ele libera no sistema nervoso central uma substância chamada dopamina. Dopamina e serotonina, que são 2 neurotransmissores produzidos no cérebro que dão uma sensação de prazer, uma sensação de bem-estar. Eles nos acalmam. Então, por isso que quando, conforme a gente estava comentando, né, em épocas de TPM, tensão pré-menstrual da mulher, ou algum outro estresse passageiro, nada muito importante, a gente tem vontade do doce, porque ele vai nos relaxar. Então, ele é até benéfico, dependendo da quantidade, né? Então, a gente introduzir ele dentro de uma alimentação saudável, conforme a reportagem anterior estava comentando, não tem problema nenhum, tá tudo certo. É isso aí. Olha, doutora, você comentou aí um ponto importante. Você falou que a gente nasce já gostando, então, dessas coisinhas mais doces que propõe aí, tem aí o açúcar. A minha dúvida é, alguns pais normalmente não deixam os filhos, quando pequenos, tocarem no açúcar, né? É muito comum a gente ver ultimamente isso, principalmente nas redes sociais. De fato, é benéfico até os 4, enfim, 5 anos de idade a criança não ter contato com o açúcar? A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela preconiza que até os 2 anos de idade o paciente não ingira açúcar. Aí, assim, a gente está falando desse açúcar branco de adição e todos os doces, né, chocolate, etc e tal. Mas a criança, conforme eu falei, ela nasce sabendo, gostando desse sabor, mas ela pode ter esse prazer, por exemplo, nas frutas. Então, as frutas também têm açúcar, é um alimento doce, mas a gente não adiciona alguma coisa lá, né? Diferente de um doce, se você pegar um doce feito de morango, normalmente tem morango com um monte de açúcar dentro. Se você oferecer para a criança simplesmente morango, ela vai ficar feliz, satisfeita, gostar, e é uma maneira dela ir aprendendo novos sabores também. Doutora, referente à compulsão, né, nesse caso, seja por doce ou também por algum outro alimento salgado, como que ela pode afetar, né, negativamente a saúde física da pessoa? Isso. Falando em compulsão alimentar, então aquele transtorno psiquiátrico, que ele é caracterizado por uma ingestão gigantesca calórica em um curto período de tempo, de maneira descontrolada, e é uma grande quantidade mesmo.
a pessoa praticamente nem mastiga comida. E não é que ela come um prato grande, ela come 3, 4 pratos, depois ela come uma pizza, depois ela come um pote de sorvete. Esses episódios, quando são recorrentes, a gente caracteriza como compulsão alimentar, né? E porque, pelo fato da pessoa ingerir uma quantidade calórica muito grande nesses episódios, existe o risco aí da obesidade. E aí o risco maior é de todas as comorbidades que vêm junto com a obesidade. Então, a pressão alta, o diabetes tipo 2, o risco maior de doença cardiovascular como infarto e AVC, que é o derrame, doenças articulares por conta do aumento do peso. Então, são esses os grandes problemas físicos que uma compulsão alimentar pode levar. Não necessariamente a compulsão. O paciente que come mais do que deveria... mesmo que não seja compulsivo, se ele tiver um aumento do peso, ele vai ter esses mesmos problemas físicos. Certo. E como que o pessoal de casa, por exemplo, pode estar aí identificando que já passou, né, do grau para essa ansiedade, para essa compulsão do só desejo? Isso. Como faz para identificar? Isso. Assim? Então, assim, como eu disse, a compulsão alimentar ela é um transtorno psiquiátrico já bem estabelecido, muito estudado. E para a gente diagnosticá-lo, precisa de alguns critérios específicos. Então, quais são esses critérios? A pessoa precisa ter episódios, no mínimo 2 vezes por semana, e que isso persista por no mínimo 3 meses. De quê? De episódios de um descontrole de ingestão alimentar muito grande, com uma ingestão grandíssima de alimentos, normalmente muito calóricos, sem controle, é descontrolado. Quando que a pessoa vai ter isso? Normalmente é quando ela está ou ansiosa, ou depressiva, ou preocupada. Então tem um gatilho emocional que leva a esses episódios. E o principal é que quando ela já ingeriu tudo, porque ela só para quando ela se sente plena, tem a plenitude alimentar, que a gente chama, ela está passando mal, aí ela para de comer. E a hora que ela para, vem o sentimento de culpa. Então isso é muito marcante para a compulsão alimentar. É dessa forma que a gente faz o diagnóstico. O desejo de comer é quando a gente come, né? Tá passando ali um pedaço de doce depois da sobremesa. Às vezes, ganhei uma caixa de chocolate, não consigo comer um só. Vou comer a caixa inteira. Tá tudo bem, isso não deve acontecer com muita frequência. Se acontecer, também precisa de um tratamento. Mas não caracteriza a compulsão. A compulsão são esses episódios mais agressivos, vamos dizer assim. E existe algum perfil, né, de paciente que tende a desenvolver essa compulsão, doutor, ou não? Existe. Normalmente são pacientes que têm alguma dificuldade para lidar com adversidades emocionais. Então, pode ser o paciente ansioso, mas também pode ser o paciente deprimido, pode ser o paciente que não seja caracterizado em nenhuma dessas duas doenças, nem ansiedade nem depressão, mas seja um paciente que tenha dificuldade em lidar com emoções, que se sinta frustrado, que não tenha essa capacidade mesmo de lidar com adversidades, com coisas às vezes que para uns é corriqueiro, para outros pode desencadear todo esse processo. Agora, bem rapidinho, doutor, o ideal então é procurar, né, os profissionais qualificados para conseguir fazer o tratamento e identificar. Sim, com certeza. Na dúvida, não sei se eu tenho ou não, isso quem vai decidir é o médico, mas procure ajuda. Quando a gente fala de compulsão alimentar, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar. O psiquiatra é importantíssimo, o terapeuta, o psicólogo ou mesmo o psiquiatra às vezes faz a terapia, é importante para o paciente entender como lidar com suas emoções, e o profissional da área alimentar, então o nutrólogo, ou o nutricionista, para ensinar para o paciente como ele deve ter uma boa relação com a comida, ensinar que não pode ter dieta restritiva, que a dieta restritiva, conforme você falou das redes sociais, né? A rede social é terrível porque ela fica instigando as dietas restritivas e quando a gente fala não, o paciente aí que ele quer mesmo, então mostrar para ele que não precisa restringir, não precisa proibir, é só melhorar a relação que ele vai ter com a comida. É isso aí. Obrigada, doutora, pela participação. Foi um prazer te receber. O prazer foi meu.